seus discípulos: em verdade vos digo, se o grão de trigo que cai na terra não morre, ele continua só um grão de trigo, mas se morre, então produz muito fruto. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é sábado, 10 de agosto de 2024, o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João 12, 24 a 26. Jesus fala da morte. Se o grão de trigo não morre, não passa de um grão de trigo, mas se morre, ele se multiplica. Esta expressão, ela está muito bem dentro do contexto da experiência mais profunda e radical da vida cristã. Hoje a igreja celebra São Lourenço, diácono e mártir e patrono dos diáconos. E lembremos bem, meus irmãos, que as palavras de Jesus no sentido da morte, como transformação, como multiplicação, está se referindo ao lindo testemunho, aqueles que são capazes de morrer para si, ou seja, renunciar muitas coisas, entre elas o conforto, o amparo pessoal e muitas outras coisas da vida pessoal, para viver das coisas do reino de Deus, para viver da palavra, para testemunhar a sua fé, vivendo a sua doação por inteira a serviço do reino de Deus. Se alguém me quer seguir, venha a mim, dito por Jesus Cristo, quem quiser me seguir. A conclusão do Evangelho vai lembrar novamente este apelo feito por Jesus Cristo: se alguém me serve, meu Pai o honrará. As últimas palavras do último versículo do Evangelho de hoje: se alguém quer servir, siga-me, e aonde eu estou, estará também o meu servo. Quando Jesus diz, e isso foi mensagem do Evangelho desta semana: quem quiser me seguir, tome a sua cruz, venha e siga-me. Ontem, o Evangelho de ontem, de sexta-feira, para lembrar que viver a fé, servir, tornar-se cristão, eu preciso ser livre, determinado, perseverante, corajoso e, acima de tudo, renunciar muito conforto, muitas realidades deste mundo. Vejam bem, meus irmãos, dê uma olhada na história dos santos, como eles viviam. A imagem da irmã Dulce, anjo bom do Brasil, Madre Teresa de Calcutá e tantos outros, eles não viviam uma santidade de aparência, mas eles até desfiguravam o seu próprio corpo no sentido do envelhecimento, do desgaste. Olha o rosto, o sorriso da irmã Dulce, anjo bom do Brasil, Santa Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa e tantos outros. Às vezes eles não expressavam nenhum aspecto de beleza física, porque a doação em si, eles transcendiam em tudo, ou seja, eles viviam até mesmo desapego pessoal para viver das coisas do reino de Deus, para viver a sua fé. É porque eles não tinham tempo de se cuidar? Olha, porque as prioridades eram outras. E acima de tudo, por isso são santos, viviam do serviço ao reino de Deus. Então não eram sepulcro calhado, muito bem maquiados por fora e estragados por dentro, mas viviam de verdade. Então a doação, a renúncia das coisas do mundo, Então aqui a primeira leitura da carta de Paulo à comunidade de Coríntios, o versículo 10, olha o que diz o apóstolo, aquele que dá a semente aos semeadores e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo
multiplicará as vossas sementes e aumentará os frutos da vossa justiça. Olha só, aquele quem? Deus que dá o dom da fé, Deus que dá o dom da santidade, né? Nós vamos criando este modelo de vida para nós e assim nós vamos sendo esta mensagem encarnada, concreta na realidade do mundo, né? Morre para as vaidades e os privilégios e prestígios deste mundo, no gesto concreto de viver a fé, para que na eternidade, então, os frutos do nosso testemunho e da nossa vida, eles sejam abundantes, né? Como é bonito ouvir entre os cristãos, né, as pessoas que passaram por aqui, até que alguns já morreram, outros mudaram de endereço, mas são sempre lembrados pelo lindo jeito de viver, do ser cristão. Às vezes padres, freiras, mas muitos leigos, muitos cristãos, né, que não são intoxicados com a soberba e a maldade deste mundo, mas procuraram viver em tudo o serviço, a caridade, o amor, né? É tão bonito, é tão bonito. Isso toca tanto o coração do mundo, quando pessoas que entenderam bem o sentido de viver a fé, o sentido do ser cristão e se doaram por inteiro. Então, esta é a morte referida aqui por Jesus Cristo no Evangelho de hoje, né? Quem tenta salvar sua vida vai perdê-la, mas quem doa sua vida vai ganhar uma outra vida. O Evangelho de ontem e o apóstolo Paulo, né? Aquele que dá a semente ao semeador e lhe dará o pão como alimento, ele mesmo multiplicará as vossas sementes. Olhe bem. Por isso, o testemunho de São Lourenço, no dia de hoje, né? Ali viveu no terceiro século da era cristã, enfrentou o martírio, né? E viveu a sua doação por inteiro, coroou a sua fé em Jesus Cristo, né? Na ressurreição, na eternidade, vivendo em tudo a ponto de renunciar à proteção da sua própria vida para viver a vida na eternidade. As nossas orações hoje, para que Deus, sob a proteção de São Lourenço, proteja os nossos diáconos, né? Diáconos permanentes, os diáconos transitórios, chamados pelo cardeal Dom Odilo de diáconos seminaristas, aqueles que estão no processo para ser ordenados padres, mas os nossos diáconos permanentes, para que eles também, na diaconia, no serviço ao altar e à prática da caridade, eles testemunham com maturidade e coerência a sua fé. Que Deus nos abençoe a sua família, te livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.